Turma, vamos dar continuidade à nossa disciplina. Na aula de hoje nós iremos fazer uma análise em delineamento inteiramente casalizado utilizando o R. Seguindo a linha de raciocínio, né, da nossa disciplina aqui, o que foi que nós comentamos no início? Que nós devemos planejar um experimento de acordo com os princípios da experimentação, para obter dados, né, que atendam às pressuposições da análise de variância. Tendo em mãos, né, esses dados de qualidade, nós devemos analisar os mesmos. Nesse caso, se esse experimento tiver sido conduzido em delineamento inteiramente casalizado, como proceder para fazer a análise? A primeira coisa que a gente deve fazer é identificar qual pacote a ser utilizado, né, para essa análise. Nós já comentamos que a identificação desse pacote pode ser em busca direta na internet, no material e métodos de artigo que trabalharam previamente com essa análise, ou no próprio comando help aqui ou no próprio help do R, né, como a gente já viu também anteriormente. Você informa aqui o tipo de delineamento que você está interessado e o R vai lá e fornece o pacote com suas funções e seus argumentos. E aí vamos verificar aqui um pouco desse pacote, vendo essas informações no próprio manual, que também a gente tem acesso na internet. Então vamos supor que a gente chegou no pacote, né, o SPDEX, que a gente vai utilizar, mas tem outros pacotes que podem ser utilizados para fazer a análise que nós estamos interessados em fazer. Então iremos utilizar esse pacote, mas também tem o Agricolar e o EasyAnova que podem ser utilizados, né, para fazer. Então, de posse do pacote, agora a gente precisa saber a função, né, que nós iremos utilizar, os argumentos dessa função e também saber de que forma é que esse pacote lê o banco de dados, né? Então, para isso a gente tem aqui um exemplo, né, que na página 11 nós temos delineamento. Vamos procurar aqui na página 11, aqui, delineamento inteiramente casualizado, né? Então aqui, ó, nós temos um exemplo, né, que nós podemos utilizar, ó. Temos o exemplo e temos a função a ser utilizada. Então você copia aqui e cola lá no R e verifica esses dados. Então, vamos observar aqui. Pacote, como nós já falamos, vamos utilizar o spdex.pt, vamos carregar esse pacote, né, utilizando o comando library. Se você ainda não tiver o pacote, você pode utilizar essa aba do R aqui, ó, e instalar seu pacote, né, e aí carregar. Então, nós já sabemos qual pacote utilizar. Então, de que forma é que o R lê banco de dados para poder rodar essa análise? Então, vamos carregar aqui o exemplo. Então, e aí, com base no exemplo, a gente vai ver, ó, o R coloca uma coluna de tratamentos e uma coluna da variável resposta. Aqui nós temos, ó, tratamento 1 repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tratamento 2, né, aqui, ó, que é, vamos supor, uma dose 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim sucessivamente. Então, nós sabemos como é que o pacote lê o banco de dados. Então, vamos ver nosso exemplo aqui. Nós iremos trabalhar com o exemplo de um experimento, né, que está no livro de Banzhaf e Cronca 2006, na página 50. Então, no livro citado, né, a gente tem na página aqui correspondente ao exemplo, nós temos aqui, ó, que ele trabalhou com 5 cultivares em 5 repetições no delineamento inteiramente casualizado.
a variável resposta dele foi produtividade em toneladas por hectare. Então, o que é que nós devemos fazer com esse banco de dados aqui, ó, que está aqui distribuído de acordo com o croquis do experimento? Organizar, nós devemos organizar em uma tabela de forma que o R possa fazer a leitura com o pacote que a gente está trabalhando. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo de como organizar esse banco de dados, né? Então, nós temos aqui, ó, uma coluna para cultivares, uma coluna para produtividade, e eu coloquei uma coluna aqui para repetição só para nortear nossa confecção de tabela. Então aqui, ó, nós temos a cultivar A repetida 5 vezes. Essa letra aqui você pode colocar A, ou só um A, ou um A maiúsculo, ou então C1 de cultivar um, não importa. Você pode utilizar a denominação que você quiser. Então vamos lá, ó. Cultivar A na repetição 1. Cultivar A aqui, ó, na repetição 1, 38,9. Coloco aqui na minha tabela. Na repetição 2, procuro aqui no croquis experimental, repetição 2, 25,4, 25,4. E assim sucessivamente para as demais repetições. Cultivar B, vamos supor que a gente quer ver cultivar B, ó, repetição de 1 até 5. Cultivar B na repetição 1, 20,9. Cultivar B na repetição 2, 26,2, né? Aqui, ó. E assim por diante, pessoal. Então, é dessa forma que a gente organiza o banco de dados de acordo com o que o nosso pacote vai ler para fazer a análise. E existem outras formas de organização, né? Nós estamos levando apenas em consideração a forma do exemplo do pacote, mas existe N formas. Então eu vou excluir aqui essa coluna. Eu vou excluir essa coluna aqui que nós não iremos utilizar, né? Apagar a coluna. Copio aqui, ó, né? Os dados referentes às 6 cultivares e colo em um arquivo, né? Por exemplo, eu estou utilizando um arquivo em TXT, mas o R também lê em outros formatos, né? Então, em outras extensões. Copio e colo aqui meus dados numa pasta nos meus documentos, ó. Tá nos meus documentos essa pasta DIC e dou prosseguimento à minha análise. Se eu quiser verificar se meu banco de dados foi realmente salvo, né, eu venho aqui, ó, nessa aba 4 e verifico aqui, ó, dados DIC1 que eu salvei. Então, tá aqui, ó, os dados, né, salvos. Então, após saber qual pacote utilizar, como organizar o banco de dados, vamos proceder à nova, né? Como nós já vimos lá no próprio pacote, nós temos aqui, ó, nós temos a função a ser utilizada para essa análise, né? Que é essa aqui, ó, função D e C. Aí nós temos aqui os argumentos. Então vamos carregar aqui, né? Vamos ler nosso banco de dados. Vou apagar aqui o exemplo. Apagar o exemplo. Vou rodar aqui, ó, banco de dados. Verificar aqui, conferir o mesmo aqui, ó. Então tá aqui nosso banco de dados. Para ler esse meu documento, eu utilizei a função readTable, né? O comando readTable, e aí ele leu esse conjunto de dados. Eu vou anexar aqui meus dados, vou botar para ler mais uma vez aqui, porque a gente vai precisar de algumas informações. Por exemplo, eu tenho aqui nesse comando dic, ó, o primeiro argumento que eu coloco cult, que diz respeito a esse primeiro vetor aqui, aí depois prod, que é a variável resposta, informo se meus tratamentos são quantitativos ou qualitativos. Nesse caso aqui é verdade que eles são qualitativos. O argumento mcomp aqui, ó, diz respeito ao teste de média e o nível de significância. Se você quiser conferir cada um desses argumentos, você pode retornar aqui no PDF e verificar. Está aqui, ó, mcomp, diz qual teste você vai utilizar e assim por diante. Então você pode conferir isso
no manual do pacote. Agora, após se entender, né, qual o pacote, como organizar o banco de dados e como organizar a função que você vai utilizar, então nós podemos rodar. Você pode estar se perguntando o que indica esse H igual a T aqui nesse comando. Quer dizer que os vetores eles vão ter aqui seus títulos, vamos dizer assim, né? Então aqui o primeiro vetor ele está indicado aqui, ó, cultivar e prod. Então aqui a gente tem que informar isso para o R. Então vamos rodar aqui nosso comando. Rodamos nossa análise, né? Vamos verificar o resultado. Como resultado nós temos uma análise de variância, temos uns testes de pressuposição, e temos o teste de média. Vamos conferir aqui no nosso livro texto. Aqui no nosso livro texto nós temos aqui a análise de variância, né? Aqui os graus de liberdade, 4, 20, 24. Nós temos aqui a soma de quadrados, né? 2135,94, quadrado médio, né? 533,98, o valor do F calculado 28,59. E aqui nós podemos ver que houve diferença significativa entre os tratamentos, né? Então, havendo diferença significativa, nós devemos aplicar o teste de comparação de médias. Nesse caso aqui, foi feito um teste Tukey, e aí vamos observar aqui a resposta, né? Então, quem ficou com a letra A, né, de maiores médias foi a cultivar ou seja, a cultivar 5, né? E aí temos aqui as demais cultivares, a D, a B e a C, né? E aí se você quiser dar uma conferida aqui, você pode dar uma olhada aqui, ó. A era IAC1, quem é a mantiqueira, né? Que foi a que se destacou aqui, ó. Que é a cultivar 5, né? Então tá aqui, ó. Pessoal, então é dessa forma aqui que nós podemos fazer uma análise de variância e um teste de comparação de médias. Caso você tenha interesse de utilizar outro teste aqui, você pode ir no manual aqui do pacote e verificar. Se eu quiser um teste de Scott Note, eu tenho que colocar que informação, ao invés de eu escrever tu, que eu coloco SK. E eu venho aqui, ó, substituo tu que por SK e rodo novamente a função. E aí eu vou ter um resultado como do meu teste de média como um teste de Scott Note. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje era isso. Até a próxima aula.